Olá, minha gente. Estou aqui esperando que entrem alguns companheiros na minha Face Live. Quero conversar com vocês sobre o que está acontecendo no Brasil, os últimos problemas que nós temos no governo federal e aqui no Paraná. Há uma semelhança entre o Bolsonaro e o Ratinho. Eu vi hoje na internet, até reproduzi, uma entrevista do Bolsonaro com o Jô Soares, que ele dizia que o Fernando Henrique deveria, pelo menos simbolicamente, ser fuzilado, arcabuzado, liquidado, porque tinha vendido a Vale do Rio Doce, porque estava entregando o petróleo brasileiro para as multinacionais. Era o discurso dele. E ele chegou, em determinado momento, a apoiar inclusive o Chaves. Ele dizia um discurso nacionalista, um discurso progressista, mas era mentira. Vocês veem que ele acabou chegando no poder por influência do manejamento da Lava Jato. Eu falo sempre desta forma porque ladrão de dinheiro público tinha que ser identificado e ir para a cadeia mesmo, mas a Lava Jato não podia ser manipulada contra os progressistas e os nacionalistas e facilitar isso que está acontecendo no Brasil. Vocês vejam, por exemplo, cocaína no avião número 2 da Presidente da República, e um general diz, não, foi azar nosso. Não é azar, é falta de estrutura, falta de organização. Não é possível que a gente aceite o que está acontecendo. A história do livre comércio da União Europeia, isso liquida o Brasil. Vai trazer alguma vantagem, se é que eles abriram essa guarda que relutavam em fazer na Europa, em abrir, para produtores de algodão, soja e milho. As trades. Nós vamos alimentar o gado do mundo, investir uma parte da humanidade com tecnologia de ponta, mecanização na agricultura, nenhum emprego, na condição de uma colônia, como eram as plantations na África, na época que a Inglaterra tomou conta dela. Precisa acabar com essa mentira. Nós precisamos, minha gente, sem nenhuma dúvida, é de um projeto nacional. O Brasil é grande demais para se submeter aos interesses dos Estados Unidos de um lado, da Rússia e da China do outro. Nós temos que respeitar todo mundo, mas temos que ter um projeto nacional. Nós não somos um país de brincadeira para virar novamente uma colônia na mão desse governo, que é um governo de brincadeira. Vocês já perceberam isso, né? Não tem nada sério, não tem nada racional, é uma bobajada. Agora vamos voltar aqui para o Ratinho. O Ratinho, na campanha, dizia que ele tomava posse, sentava com os sindicatos e resolvia o problema da defasagem salarial e do congelamento por 3 anos, agora já são 4, do salário dos funcionários. Disse que contra Cida Borghetti, ele orientou a sua bancada a votar pelo aumento proposto naquela época. E agora diz que não pode dar aumento nenhum. Minha gente, eu tratei sempre esses assuntos com a máxima clareza. Não vou dizer a vocês que o governo pode dar tudo, que os sindicatos dos funcionários públicos reivindicam, embora seja direito dele reivindicarem. Mas tem que ser uma coisa aberta. Todo mundo tem que ver como é que estão as finanças do Estado. Por exemplo, depois que eu saí do governo, votaram na Assembleia dividir a transferência do governo da União para o Paraná com o Judiciário, o Legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, essa coisa toda. O Estado perde aí 500 milhões de reais por ano. Não tem cabimento isso. O que eu estou dizendo para vocês é que o Judiciário não tem direito ao aumento, tanto direito quanto tem todos os funcionários do Estado do Paraná, depois do Estado viabilizar racionalmente o que precisa investir para que tenhamos uma saúde pública de qualidade para a maioria da população, uma educação de qualidade, escolas funcionando, hospitais funcionando, segurança pública funcionando, minha gente. Depois a gente vê como é que pode, e se vê isso sentando numa mesa com os outros poderes, com os deputados, os funcionários públicos, o melhor que se pode fazer para corrigir salário. Porque o salário irriga a economia.
principalmente os salários mais baixos. Eles não vão para a aplicação financeira, eles entram no círculo virtuoso do crescimento da economia, do desenvolvimento. Eles ajudam, inclusive, a melhorar a arrecadação de impostos, a fazer com que empresas se viabilizem, principalmente as pequenas e médias empresas. O que nós não podemos mais é viver a farsa. Lembram da campanha? Vamos transformar o milho em frango, o frango em hambúrguer, o hambúrguer em nugget. E o que eles querem agora? Transformar o nugget em salário para os funcionários fechados. O judiciário, a Assembleia Legislativa, os outros poderes estão recebendo um dinheiro indevidamente. Indevidamente por quê? Porque ele devia ser racionalmente distribuído em razão das necessidades do Estado do Paraná. Fundamental é o atendimento à população. Eu não tive esse tipo de problema. Eu sentava com o judiciário, assumindo a responsabilidade de que o funcionamento do judiciário era tanto a responsabilidade do governador como dos dirigentes do Tribunal de Justiça. E conseguimos fazer isso muito bem e racionalmente. Como é que está acontecendo esse processo todo? Hoje, desgraçadamente, eles estão entregando o dinheiro para o judiciário, que tem uma situação privilegiada, a Assembleia Legislativa também, e tirando do Estado do Paraná. É uma pressão corporativa. E cá entre nós, o corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Isso não pode ser assim. Então nós estamos vendo um governo de brinquedo, não fez nada. Aqui no Paraná o Ratinho não fez rigorosamente nada. E não está totalmente liquidado ainda na opinião pública, porque as bobagens do governo federal acobertam tudo. E a bobagem maior agora é esse livre comércio com a União Europeia. Minha gente, isso estava há 20 anos encalhado. O Bolsonaro desencalhou? Não. Há 20 anos a União Europeia se recusava, são 28 países lá, a dar um tratamento isonômico e vantagens para a economia brasileira. Cada país quer fazer com que o seu setor dinâmico da economia e da indústria se expanda pelo mundo, ao mesmo tempo que os setores menos dinâmicos são protegidos. O Trump, o ano passado, numa entrevista, declarou com todas as vezes, não estou elogiando o Trump não, mas ele declarou que país algum poderá se desenvolver sem proteger as suas indústrias e os seus trabalhadores. Agora, o que fizeram nesse início de acordo que o Bolsonaro anuncia com tanta alegria? Como diria o Ismael Moraes em seu blog, afrouxaram o sutiã e baixaram as calças. Isso nos leva à condição de colônia, nos leva à condição, se é que a nossa agricultura, o nosso agronegócio teve alguma vantagem, de produtores de milho, de algodão e de soja, basicamente. Nós vamos alimentar o gado do mundo, fornecer algodão para o planeta com tecnologia de ponta, mecanização, ou seja, pouco emprego, e o resto da população sem indústria, porque nós passamos a aceitar toda a produção europeia sem imposto, a produção industrial, tecnológica, eletrônica e tudo mais. É a liquidação do Brasil. Vamos virar um Paraguai, o que era o Paraguai do passado ainda, minha gente. Mas aqui quero dar a minha solidariedade aos funcionários públicos. Tem que exigir a abertura dessa caixa. Mas não é só falar nos direitos adquiridos do trabalhador. Me perdoem a franqueza, não há direito adquirido contra o interesse público. Os direitos são os direitos do conjunto da população a ter o melhor governo que seja possível. E dentro desse melhor governo possível, o mais razoável e decente salário para os servidores públicos. Mas tinham que sentar. O que propõe o governo Ratinho? Até agora nada. Milhões de reais para propaganda, até a propaganda para a televisão do seu pai, que é uma vergonha total. Viagens para a Disneylândia, viagem para a China, viagem para o Vale do Silício. Os seus secretários estão viajando pelo mundo e falam em liquidar a mordomia, que vão vender a chacrinha do Centro de Agricultura Ecológica lá do Canguiri. Que palhaçada, minha gente!
Eu já disse outro dia, num outro comentário, que é a mesma coisa que vender uma caneta Bic para pagar a conta pesada da alimentação da família. R$4.000. Daí o Ratinho diz, não, mas eu vendo a Bic. A chácara é equivalente a uma Bic e ela é um centro de produção e disseminação de uma agricultura de qualidade, com ecologia, produção de sementes e tudo mais. E a Ilha das Cobras, eu já disse para vocês, é um patrimônio da União, o Ratinho não vai vender coisa nenhuma, ele precisa começar a trabalhar, mas ele está capturado pelos seus financiadores. Mentiu na campanha, mentiu dizendo que ia resolver o problema do salário, nem sabia como é que funcionava o Estado, apoiou tudo o que o Richa fez, o Richa está na cadeia e ele está solto. Vocês já ouviram falar naquela história da responsabilidade pelo conhecimento do fato? Aquilo que viabilizaram para prender algumas pessoas aí na Lava Jato Nacional. Ele era secretário preferido do Richa, responsável também por tudo que aconteceu. O Richa está preso, mas ele virou governador, mentindo, como também mentia o Bolsonaro, dizendo que o Fernando Henrique tinha que ser fuzilado, porque estava entregando o petróleo brasileiro, porque tinha entregado a Vale do Rio Doce, quando ele, na verdade, está fazendo 10 vezes mais e pior do que o Fernando Henrique. O povo está sendo iludido nesse processo. Minha gente, minha solidariedade aos funcionários públicos. O governo tem que abrir a caixa preta, tem que mostrar o que pode fazer e o que está fazendo para o desenvolvimento do Paraná, para a geração de emprego, para o crescimento industrial, para a melhoria das condições de vida do povo. E dentro deste projeto pagar aos funcionários o melhor salário possível. Pode não ser em alguns momentos o salário desejado pelas corporações e os seus sindicatos, mas isso que acontece hoje deriva da captura absoluta do governo pelos financiadores de campanha, pelos empresários e pelos capitalistas. Como é que sobe com tanta facilidade o preço da água, do saneamento básico e da energia elétrica? Como é que venderam as ações da Sanepar? O Estado só tem hoje 20,03% das ações da Sanepar. E aumentam o preço da água e da energia elétrica para aumentar o lucro desses capitalistas que financiam campanha e que estão mandando no Estado e a nível nacional. Como é que nós podemos ter um país de verdade com o Banco Central arbitrando os juros conforme o desejo dos banqueiros? É o capital vadio, capital que não produz, o botão de uma camisa, a peça de uma máquina que não gera um emprego, mas que vive do seu próprio giro, comandando o Brasil. Governo nacional comandado pelo capital financeiro e pelos banqueiros. E agora quer o Banco Central independente. E aqui no Paraná, esse desgoverno absoluto que quer transformar o milho num hambúrguer. Um hambúrguer num nugget. É uma piada, minha gente, mas é a situação que nós vivemos. Temos que resistir a isso, abrir esse jogo, tornar tudo transparente, forçar o governo, pelas denúncias e pela pressão, a ser um pouco melhor do que está sendo. Precisamos fazer com que ele faça alguma coisa pelo Estado do Paraná. E esperar que no próximo processo eleitoral não exista essa ilusão. Eu vi hoje o Francisquini sendo submetido a um pedido de cassação do mandato e dos direitos políticos por parte do Ministério Público Eleitoral. Minha gente, ele conseguiu uma exposição na internet no dia da eleição de 6 milhões de pessoas. Provavelmente produzido, pago por quem, para quê? Essa ilusão toda deve resultar, pelo menos, num aprendizado pelo Brasil. Eu posso, com tranquilidade, conversar com vocês. Eu fiz um governo sério. Não vou dizer que foi perfeito, não. Não há essa perfeição. Mas foi bem intencionado, não teve escândalo de roubo. Foi um governo voltado para os mais pobres, voltado para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento, para a geração de emprego. E foi um sucesso com essas medidas que nós tomamos. Não pude fazer mais, porque eu não era presidente da República. O Estado do Paraná não domina variáveis econômicas que são controladas pelo Banco Central e pelo governo federal. Mas fiz o que pude, com decência. Isso, me perdoe a franqueza e a pretensão, me dá autoridade para dizer que nós temos hoje um governo estadual de brincadeira, coisa de ratinho, e um governo federal
com a mesma natureza. São as ratazanas, donas dos bancos e do capital, mandando no Brasil e sugando o sangue de cada brasileiro. A reforma da Previdência é uma loucura. Querem tirar cada gota de sangue, cada direito conquistado pelos nossos trabalhadores e roubar das nossas famílias e do futuro dos nossos filhos e dos nossos netos o direito à felicidade. Uma boa tarde para vocês, meus amigos. Se possível, deem um toque para compartilhar esse meu vídeo. Não é brilhante, não é um vídeo que eu fiz com pretensões intelectuais, mas é o que de coração aberto e suportado pela minha experiência de prefeito, governador do Paraná e senador da República, eu quis passar para vocês. A política é uma coisa séria, tem muita gente séria na política. O que não é sério nesse processo é o domínio do capital financeiro prevalecendo sobre o interesse da população brasileira. Valeu, minha gente. Retweetem, se possível, se assistirem isso no Twitter e compartilhem no Facebook. Eu gostaria que essa minha discussão e esse sentimento suportado, como eu disse na minha experiência, se espalhasse o mais longe possível, porque eu não tenho recurso para fazer o que faziam os bolsonaristas, pagar para multiplicar. Não. É com o meu telefone aqui nessa sala que estou nesse momento que estou falando com vocês. Valeu, minha gente. Obrigado pela audiência.